Meus amigos, eu tô aqui nesse vídeo de análise porque eu trouxe um carinha que eu tava esperando muito pra trazer pra esse canal, que é o ROG Zephyrus G16. Aqui pelo canal já passou a análise do ROG Strix Scar 18, que é o notebook mais potente da ASUS para 2024, uma tela de 18 polegadas, mini LED, 2.5K, Intel Core i9 14900HX com uma RTX 4090, e agora eu trouxe o irmão elegante do ROG Strix Scar 18. Que é o Zephyrus G16. Cara, olha como esse notebook é bonito. E assim, para começar, ele tem uma tela maravilhosa, né? Uma tela 2.5K, tecnologia OLED de 240 Hz de taxa de atualização. E detalhe, hein? É o primeiro notebook gamer a vir no Brasil com tecnologia OLED e essa taxa de atualização altíssima, que é exatamente o que os gamers procuram, né? Fora isso, assim, um corpo elegantérrimo, todo feito em alumínio, um sistema de refrigeração muito interessante, que eu vou falar pra vocês no corpo da análise, mas assim, se prepara porque a gente vai fazer a análise desse carinha agora. Bora lá? Para começar essa análise, eu quero falar do design desse notebook, tá? Porque assim, primeiramente, ele é um notebook gamer. E o que você espera de um notebook gamer, né? Que ele seja mais grosso, para ter um sistema de refrigeração mais otimizado, que ele seja todo de plástico, com alguns detalhes em metal. Você não pega um notebook gamer normalmente ser todo de alumínio, todo de metal, né? Aqui a gente não tem isso, porque o Zephyrus G16, ele é focado em ser esse meio termo de produtividade notebook gamer. Ou seja, ele é um notebook gamer, mas ele não tem aquela coisa que o Strix Scar 18 tem, que é RGB no logo, RGB na parte de trás, RGB na parte da frente, teclado, cada tecla é RGB com teclas individuais. Não, calma. O arco-íris todo a gente deixa pro Scar 18. Aqui a gente vai ter esse ar mais sóbrio, entendeu? Mas não deixa de ser também um notebook com várias características únicas com relação à iluminação, para deixar ele personalizado, né? E para começar, na parte de trás, a gente tem a Slash Light, né? Que é essa faixa que corta o notebook de ponta a ponta nessa forma diagonal, e a gente tem aí várias formas de você configurar ela, né? Eles têm 15 animações pré-definidas que você pode escolher entre elas, ou, por exemplo, deixar com que ela se movimente de acordo com a música ou com o áudio que você está escutando, o que é bem interessante e orna com todo o design dela, né? Ainda sobre iluminação, a gente tem o teclado, como vocês podem ver aqui, né? Ele é um teclado RGB, mas é um teclado RGB de uma zona. Então você não tem aquela onda de arco-íris ou teclas iluminadas individualmente como o ROG Strix Scar, né? Aqui você pode escolher o tipo de RGB, né? Se você quer um arco-íris, onda e tal, mas ele ilumina o teclado de uma vez só, não existe zonas, né? É uma zona única. Então você quer colocar várias cores, ele vai ficar oscilando entre as cores, aumentar uma cor de cada vez, né? O que é mais sóbrio pro design desse notebook também. E depois dessa parte de iluminação toda, do teclado, da Slash Light na parte de trás, eu quero falar sobre a construção desse notebook. Porque primeiro, esse notebook tem um chassi 100% em alumínio, ou seja, ele passou por um processo de usinagem CNC, onde eles pegam um bloco de alumínio completo e começam a esculpir ele. E assim, não é uma coisa que é rápida, entendeu? Demora pra caramba, basicamente 3 horas para você fazer por notebook todo aquele literalmente esculpir. Pensa num blocão de alumínio, e aí vem uma ferramenta de precisão e começa e começa a esculpir o notebook. É isso que acontece aqui. Isso faz com que o notebook seja muito mais sólido, tá? Depois desse processo de esculpimento no alumínio, ele passa por 8 processos, 8 etapas. Após essas 8 etapas, ele é jateado de areia, para aí sim depois ser polido e anodizado e, por fim, receber os componentes internos. Então, assim, são vários processos que faz toda a construção desse notebook ser muito mais do que perfeita, né, gente? Olha isso. Isso tudo eliminou peso e espessura, fazendo o ROG Zephyrus G16 pesar apenas 1,96 kg com uma espessura de 1,49 cm, mesmo sendo um notebook gamer com uma tela enorme e muito poder de fogo. Lembrando que o padrão do mercado para notebook gamer é 2 cm, 2,5 cm, pesando 2,5 kg, 2 kg mais ou menos. Então assim, ele realmente é um notebook gamer super fino e portátil. E tem mais um detalhe sobre a dobradiça desse notebook. Se no Zephyrus M16, lembra lá de 2022, que passou aqui pelo canal, quando você abria a tampa, ele levantava levemente a parte de trás para melhorar o fluxo de ar, aqui a gente faz com que quando você abra a tampa, a dobradiça ela fique basicamente invisível. Ela entra para dentro do corpo do notebook, fazendo com que tenha um encaixe muito melhor no corpo total do notebook e deixe ele muito mais elegante.
Esse teclado vem no estilo chiclete e além do conforto para você poder digitar, ter as suas gameplays ali durante o uso do notebook em si, ele também foi projetado se preocupando com as entradas de ar para resfriar os componentes internos. Então assim, durante o uso de um jogo, por exemplo, você sente que tá circulando aí um ventinho do teclado mesmo para manter os componentes internos mais frios e também manter o conforto na hora que você vai usar o notebook para você não fazer aquela... Sabe quando você tá renderizando, jogando e seu computador começa a esquentar e até a sua mão começa a ficar quente no teclado? Aqui isso não acontece, porque o teclado, ele realmente sente um ventinho saindo por ele. Ele é feito para isso. E alguns dados técnicos sobre esse teclado a gente tem um distanciamento de tecla de 1,7 milímetros, tá? Do centro de cada tecla de uma para outra. Um acionamento de tecla de também 1,7 milímetros para você não fazer muita força na hora de digitar e também não ser aquela tecla super rasa, tá? E também é importante falar que esse teclado foi testado em mais de 20 milhões de pressionamentos. Então assim, é para garantir uma vida útil muito maior. Fora isso, o teclado está 12% maior do que as gerações anteriores, exatamente por conta desse processo de usinagem CNC, onde esses espaços entre o teclado, você consegue colocar essa grelha de alumínio chapada no corpo do notebook, sem que ela fique solta. Então você sente uma rigidez durante a digitação e você vê que ele não fica aquela... Sabe quando você aperta o centro do teclado e ele começa a afundar? Aqui não acontece isso, porque ele é muito, muito sólido. E fazendo isso, a gente tem esse espaço menor entre as teclas, mas também com teclas maiores para você ter mais precisão na hora da digitação. E para finalizar a parte de design, eu quero falar sobre as portas I/O, que é muito importante, porque assim, além das portas tradicionais, nós também temos portas pensadas na galera do audiovisual. Então, vem comigo que eu vou te contar. Para começar do lado esquerdo, nós temos a entrada para fonte de 240 watts Asus Slim. Por que eles utilizaram essa entrada proprietária ao invés daquele famoso pininho que a gente está acostumado, né? Bom, basicamente o notebook ele é fino demais para receber um pino grosso, por exemplo, como é no ROG Strix Scar. Então eles tiveram que fazer um modo diferente, né, para conseguir encaixar essa fonte sem que ela ultrapassasse o tamanho do notebook, porque ele é realmente muito fino. Continuando, uma saída HDMI 2.1 com suporte a monitor 4K de 120 Hz ou 8K 60 Hz, uma porta Thunderbolt 4 com suporte a DisplayPort e Power Delivery e uma porta USB 3.2 geração 2 tipo A. E finalmente, um conector de 3.5 mm para fone e microfone. Do lado direito, nós temos uma porta USB 3.2 geração 2 tipo C, com suporte também a DisplayPort e Power Delivery 3.0, uma porta USB 3.2 Gen 2 tipo A, um leitor de cartão SD UHS 2 de 312 megabits por segundo e para as conexões sem fio, Wi-Fi 6E para maior velocidade de conexão e Bluetooth 5.3 que tem um alcance maior para uma maior transferência de arquivos e também uma baixa latência. Agora eu quero entrar numa parte importante com vocês, para mim a mais importante, tá? Que é a tela desse notebook. Esse notebook, ele tem uma tela de 16 polegadas, ROG Zephyr G16, né? Uma tela de 16 polegadas, no formato 16x10, ou seja, é uma tela um pouco mais quadradinha, com um pouquinho mais de área para você ter, enfim, aproveitar seus conteúdos, né? Então ela é uma tela mais quadrada que vem se tornando um padrão do mercado. Fora isso, tem a resolução 2.5K, que já é uma resolução muito interessante para uma tela desse tamanho e principalmente uma taxa de atualização de 240 Hz. E como eu falei para vocês na introdução desse vídeo, esse é o primeiro notebook gamer a chegar no Brasil com uma tela OLED de 240 Hz. Sabe como tecnicamente é difícil você fazer isso? Por isso que até hoje a gente não teve, né? Quando eu digo tecnicamente é meio difícil você fazer isso, porque assim, a gente tem monitores LCD de até 500 Hz a gente encontra no mercado, né? Mas monitores OLED é mais difícil alcançar essa taxa de atualização tão rápida, porque assim, o OLED ele é um LED orgânico, e para você fazer com que ele alcance uma taxa de atualização muito mais alta do que um 120, por exemplo, é muito difícil e caro de você fazer isso. Por isso que até hoje a gente não teve no mercado nenhum notebook OLED com 240 Hz. E somando a isso, a gente também tem um tempo de resposta de 0,2 milissegundos, o que é muito mais rápido que os 3 milissegundos padrão de uma tela LCD. E para finalizar essa parte gamer da tela, a gente tem tanto o Adaptive Sync quanto o NVIDIA G-Sync sincronizando a geração de quadros da placa de vídeo com a taxa de atualização da tela. Assim a gente elimina aqueles tearings no jogo, sabe? Quando uma imagem vem cortada e você vai passando rápido a câmera, ele corta a imagem assim. Aqui não acontece isso exatamente por conta dessa tecnologia. E para finalizar a parte do OLED, bom, gente, vocês estão mais que carecas de saber aqui nesse canal todos os benefícios do OLED, mas eu quero relembrar vocês, né? 100% de cobertura do espectro DCI-P3, ou seja, já vem preparado para você poder consumir conteúdos a níveis cinematográficos, né? Da maneira como
como é feito o filme ou a série, a maneira como você vai assistir nessa tela. Fora isso, a gente também tem um contraste altíssimo, 1:1, com um certificado VESA Display HDR True Black 500, que garante esses pretos profundos, né? Além disso, também temos validação Pantone, que já traz essa tela calibrada de fábrica para você não ter que quebrar a cabeça caso você queira comprar esse notebook para trabalhar com projetos que demandam uma precisão de cor e de imagem. Você não precisa quebrar a cabeça com ficar calibrando a tela, ela já vem de fábrica. Então, para quem é fotógrafo, filmmaker, designer, arquiteto, que precisam de cores fiéis à tela para você, enfim, aprovar uma cor na tela, não chegar lá na impressão e vir uma coisa completamente errada, esse notebook já é preparado para isso. E por fim, nós temos a tecnologia Dub Vision, que traz Dub, ó o Dub, o elfo do México, Dub, meu Deus do céu. Tecnologia Dolby Vision para trazer as melhores cores do mercado e a certificação TÜV Rheinland, que garante menor emissão de luzes azuis, que são luzes prejudiciais para os seus olhos. E se a tela é o grande ponto de destaque desse notebook, obviamente que o som não podia ficar de fora, né? Porque, gente, imagina, você compra um notebook desse, vai assistir um filme e o som é aquele som mequetrefe, baixinho. Aqui não acontece isso, né? Os alto-falantes são quádruplos, com woofers de força dupla e 2 tweeters. Além disso, ele tem um aumento de 47% na força dos graves de baixa frequência de 100 Hz. E para dar um turbo nesse som, nós temos a tecnologia Smart Amp, que faz com que a gente tenha 2,8 vezes mais volume, 3 vezes mais potência nos graves e 3 vezes mais alcance dinâmico. Uma tecnologia da própria ASUS para melhorar e impulsionar ainda mais a qualidade sonora do notebook. Fora isso, nós temos o Dolby Atmos também, né? Em pacote junto com o Dolby Vision, nós temos o Dolby Atmos, que além da tela maravilhosa, calibrada e com a tecnologia Dolby Vision, nós temos também um áudio Dolby Atmos para sincronizar uma tela a nível cinematográfica com o áudio a nível de cinema também, né, gente? Um som round, sabe? E lembra que eu falei pra vocês no design que esse notebook foi feito de um bloco de alumínio com uma ferramenta de precisão? Então, exatamente essa mesma ferramenta de precisão conseguiu fazer esses microfuros na saída dos alto-falantes para manter um design sóbrio. E também assim, esses microfuros foram feitos com uma velocidade de 100.000 RPMs, rotações por minuto, para você conseguir fazer e ter essa precisão entre um furinho e outro e manter uma qualidade sonora premium e manter também um design premium que você passa, assim você nem sente direito esses furos, né? Realmente o design é uma obra-prima. Por fim, na parte de áudio, nós temos cancelamento de ruído bidirecional por inteligência artificial. Tudo isso é software da própria ASUS, tá? Porque o interessante não é simplesmente a sua voz sai mais cristalina. Caso você esteja numa videochamada, num áudio com outra pessoa, e o computador dessa outra pessoa não tem essa tecnologia, o seu computador consegue fazer isso pelo computador da outra pessoa, sacou? E o interessante é que todo esse processamento ele é feito direto no processador e não na placa de vídeo. Obviamente que a RTX 4080 dessa máquina consegue carregar esse trabalho com inteligência artificial, né? Mas o interessante é que fazendo isso você libera mais desempenho da placa de vídeo para o que realmente importa, que são seus jogos, né? E caso sua preocupação seja segurança, obviamente nós temos a melhor segurança em um notebook Windows, né? Que é o Windows Hello. Através da câmera infravermelha a gente consegue cadastrar o nosso rosto de acordo com o usuário para poder bloquear e desbloquear o usuário. Então assim, é realmente muito fácil. Você abre o notebook, liga ele, na hora que abre a tela de tela bloqueada, né? Ele identifica seu rosto na hora e já libera o usuário, você já pode começar a usar o notebook sem que ficar digitando código, essas coisas. Tem o modo de colocar o código, mas é muito mais prático e fácil, né? E agora vamos para a parte de desempenho, porque se é um notebook gamer, ele precisa de um hardware à altura. E assim, aqui nós temos os novos processadores Intel Core Ultra da Intel. Então, o Zephyrus G16, ele acompanha o Intel Core Ultra 9 185H, que é o mais top dessa nova linha, né? Esse processador possui 18 núcleos físicos e 22 núcleos lógicos, 22 threads, né? Dos 16 núcleos físicos, 6 são de alto desempenho, 8 são de alta eficiência e 2 são de baixíssimo consumo de energia. Então assim, sabe quando você não quer ficar desligando seu computador toda hora? Você pode simplesmente abaixar a tela, deixar ele ligado lá, ele vai ficar só ativado nesses 2 núcleos de baixíssimo consumo para deixar a máquina ligada sem gastar energia. Que o intuito é você passar várias horas ou até dias com esse notebook fora da tomada. E graças a esse processador Intel Core Ultra, nós temos uma novidade, que são processadores dentro de um processador. Eu tô falando da nova NPU da Intel, que é a Intel Boost NPU, que é uma Neural Processing Unit, né? Uma unidade de processamento neural. Esse processador dentro do processador, ele é focado em inteligência artificial. Então quando você vai usar um aplicativo que já usa inteligência artificial, ao invés de ele tacar pro processador, fazer todo o processamento de dados disso, ele joga nessa NPU que é focada nisso. Então aqui a gente já começa a ver esse processamento físico de hardware mesmo, de inteligência artificial no seu próprio notebook.
E aliado a esse Intel Core Ultra 9, nós temos uma placa de vídeo dedicada da NVIDIA. Gente, é uma NVIDIA GeForce RTX 4080. E assim, sem brincadeira, acho que só mais, a única que tá acima dela é a 4090 do ROG Strix Scar 18. É uma placa de vídeo maravilhosa. Caso você queira rodar jogos em 4K ou 2.5K para ter um melhor desempenho, você queira trabalhar em edição de vídeo com várias camadas em 4K, renderizar projetos em 3D, fazer live streaming, gente, é uma placa de vídeo que ela aguenta fazer tudo isso. E detalhe, ela tem bastante memória de vídeo. Essa placa de vídeo tem 12 GB GDDR6 para você poder usufruir com os melhores jogos. Nos meus testes que a gente faz aqui, que é com Shadow of Tomb Raider, com Horizon Zero Dawn, que são jogos pesados, a gente colocava no modo máximo para gastar mesmo essa memória da placa de vídeo, e ele não chegava nem, sei lá, a metade, porque 12 GB de memória de vídeo é bastante coisa. Obviamente, se vai rodar um Cyberpunk, ele vai ser bem mais pesado, mas assim, já é um notebook preparado para qualquer tipo de jogo. E uma coisa interessante dessa placa é que ela consegue alcançar um TGP total de 115 watts com Dynamic Boost, ou seja, ela opera um pouquinho menos que isso de consumo lá pelos seus 100, 90 watts, e aí ele consegue negociar com o processador para pegar um pouco mais de energia e assim ter mais desempenho na placa. Fora isso, a gente também tem a adição do MUX Switch mais o NVIDIA Advanced Optimus. Essas duas tecnologias funcionam para desligar a placa de vídeo integrada do processador e passar todo o processamento para a placa de vídeo dedicada. Assim você diminui o gargalo e tem uma melhora de desempenho de 5 a 10%, dependendo do tipo de projeto, de programa e de aplicativo. E graças à RTX 4080 nós temos acesso a todo o pacote NVIDIA Max-Q, que assim, é um pacote de codecs, drivers, inteligência artificial que você consegue usar tanto para programas profissionais como para jogos também. Por exemplo, edição de vídeo, tem codecs especializados e codecs especiais dentro dessa placa de vídeo que você consegue utilizar para renderizar um vídeo de forma mais rápida. O próprio DLSS 3.5, que faz com que você renderize o jogo numa resolução menor, te entregando uma experiência de uma resolução maior, entendeu? O Frame Generation, que cria quadros no meio do seu jogo para te dar mais FPS por inteligência artificial. É bizarro, o negócio é bizarro, é uma loucura. Tem também o Ray Tracing, que traz esse visual mais realístico para os jogos, né, com equilíbrio de sombra e luz. Fora isso, também a gente tem um pacote de memórias muito boas, né? Memória RAM de 32 GB LPDDR5X de 7.467 MHz e um SSD de 2 TB PCI Express 4.0. É um bichão mesmo do hardware, viu? E para finalizar essa parte de desempenho, eu quero trazer para vocês alguns números de benchmark, alguns números de benchmark sintético, sabe? Tanto Cinebench como Geekbench, também o desempenho em jogos como Shadow of Tomb Raider e Horizon Zero Dawn, para vocês terem uma noção de como esse notebook performa aí nessa onda dos games e também da pontuação de benchmark em geral, né? Bora lá! No Cinebench, o Zephyrus G16 alcançou 1.838 pontos no single core e 19.718 no multicore. Já no Geekbench, a gente teve 2.400 pontos no single core e 14.300 no multicore. Já em ambos os jogos, né, o Horizon Zero Dawn e o Shadow of Tomb Raider, nós rodamos na resolução nativa, 2.5K, sem DLSS. No Horizon Zero Dawn, com os gráficos em baixa, 137 FPS. Em média, 123 FPS, em alta, 108 FPS e na máxima, 102 FPS. Já no Shadow of Tomb Raider, com os gráficos em baixa, 137 FPS também, em média, 117 FPS, em alta, 114 FPS e na máxima, 104 FPS. Então dá para perceber que essa máquina aqui aguenta tanto tranco para aplicativo de produtividade, renderização de vídeo, de projetos em 3D, como também em jogos. Em qualquer resolução que você seleciona aqui sem o DLSS, ele passa os 100 FPS, gente. Pelo amor de Deus, você entendeu? Se você colocasse ainda um DLSS ali no meio, com, sei lá, modo equilíbrio, modo qualidade, você ainda alcançava muito mais desempenho. Então, assim, é uma baita de uma máquina gamer. E agora, o ponto que vocês devem estar mais curiosos, né, gente? É a refrigeração. Porque, assim, a gente tem um baita de um hardware num corpo de um notebook super compacto, todo feito de alumínio. Então, assim, para começar, ele usa a tecnologia ROG Intelligent Cooling, que usa basicamente 3 fãs, né? 3 ventiladores para refrigerar todo o sistema do notebook. Fora isso, também usa a segunda geração das Arc Flow Fans, que são esses ventiladores mais modernos da ASUS, né, que tem um 84 pás com uma leve curvatura na ponta, fazendo com que o consumo de energia seja mais baixo e a turbulência também, aquele barulho e ruído de ventilador, seja muito menor, que é muito mais importante pra gente que é gamer e quer ficar jogando horas e horas sem se importar com aquele no quarto, né. Os ventiladores também apresentam agora um design de impulsor duplo,
tá? Que é um conjunto menor com 42 pás internas que permitem que o ar seja sugado de uma forma muito mais forte como uma turbina de jato, tá? Esses ventiladores eles consomem 16% menos energia, enquanto aumentam o fluxo de ar em 11%, o que permite os componentes internos terem o melhor desempenho funcionando no máximo. Outro detalhe importante é que as saídas de ar foram aumentadas, então isso faz com que o fluxo de ar flua muito melhor dentro do notebook. Outra técnica aplicada também ao notebook é a aplicação de metal líquido no processador. Isso faz com que tenha uma redução de temperatura de 13 graus Celsius, justamente por ser 14 vezes mais condutivo termicamente que a pasta térmica tradicional. E por fim nós temos vários modos de configuração desses ventiladores, né? O modo silencioso, onde basicamente os ventiladores nem ligam quando você usa uma atividade mais leve, como navegação na internet, planilha, usos de produtividade. O modo desempenho, que ele vai determinar a função dos ventiladores de acordo com a temperatura do computador, né? Então, tipo assim, o notebook começa a esquentar mais, ele liga mais, esfriou, ele desliga. O modo turbo, que independente se está quente, se está frio, ele taca tudo no talo e deixa lá voando o notebook para manter sempre o melhor desempenho. Ou o modo inteligente, que usa inteligência artificial e determina como ele vai funcionar de acordo com cada aplicação, programa ou jogo. E por fim, a minha consideração final sobre esse notebook em relação à refrigeração, tá? Durante os meus testes, ele alcançou uma temperatura muito alta. Ele chegou a 98 graus Celsius nessa parte aqui e na parte de trás. Durante um jogo. Você abrir o jogo, ele já começa a esquentar muito, mas esquenta muito, muito, muito. Só que é o seguinte... Um notebook gamer, você não vai jogar com ele no seu colo. Então eu já tiraria essa preocupação de esquentar muito nessa parte de cima e na parte de trás, onde você teria contato, porque você não vai colocar ele no seu colo, nesse caso do jogo, né? Você vai colocar numa mesa e tudo mais. A parte onde você toca no notebook, que é o teclado, o palm rest, o touchpad, ela se mantém morninha, levemente quente, nada que te incomode. Inclusive até uma das saídas de ar é no teclado. Então você não tem aquela coisa de, depois de muito tempo, o teclado começar a esquentar e começar a incomodar a sua mão, tá? A parte onde ele realmente esquenta muito é a parte onde você não toca. Então assim, apesar dele alcançar os seus 98, 100 graus Celsius, que é muita coisa para o notebook, não são partes que vão te incomodar. E como o sistema de refrigeração ele é muito otimizado, você não tem o thermal throttling, que é aquela queda de desempenho, por conta da temperatura elevada. Então assim, ele esquenta, mas em partes onde ele pode esquentar, entendeu? E por fim a bateria, nós temos uma bateria de 90 watts-hora, o que é uma bateria grande, né, para um notebook desse tamanho, para você utilizar em tarefas leves, né? Ninguém vai querer jogar numa bateria, pelo amor de Deus. É um notebook que tem uma fonte de 240 watts, você não vai usar uma bateria de 90 watts-hora para poder jogar. Então assim, bateria, tarefas leves, quer jogar, bota na tomada. Ele vem com uma fonte de 240 watts, que dá esse poder todo, mas se você quiser, você pode carregar pela USB-C, que é compatível com Power Delivery, com carregamento até 100 watts. Lembrando, dá para você carregar pelo 100 watts, mas não é os 240 watts da fonte que vem junto com o notebook para você jogar. Porque tem gente que às vezes conecta um notebook desse no USB-C e fala, nossa, eu tô usando o notebook, mas a bateria continua caindo. Por que será, né? Olha o desempenho que ele usa. E o último detalhe sobre essa bateria é que com a fonte desse notebook de 240 watts, você consegue carregar ela de 0 a 50% em 30 minutos. Então assim, é um notebook de carga rápida. Meus amigos, essa então foi a nossa análise do ROG Zephyrus G16. E aí, o que vocês acharam dessa máquina? Desse desempenho? O desempenho do novo processador Intel Core Ultra 9 também, aliado numa RTX 4080. O que vocês acharam desse desempenho, do design dele, né? Da tela maravilhosa, OLED de 240 Hz. É o notebook que você teria? É um notebook que cabe no seu bolso? Porque assim, ele é um notebook caro. Ele teve um preço de lançamento de R$26 mil, mas eu acho que com o tempo ele deve dar uma quedinha aí. Mas gente, vamos parar a pensar, né? Uma máquina dessa, com poder de hardware desse, com todo esse design, a média de preço dele, infelizmente, é essa, de 26, e você pode ir até a concorrência, que é mais ou menos essa faixa de preço, né? Mas é o notebook. Eu queria muito pegar esse cara e levar pra casa. E se você gostou dessa análise, deixa o seu like nesse vídeo e também não se esquece de se inscrever aqui no canal para aproveitar as análises e primeiras impressões que nós temos com vários lançamentos de notebooks da ASUS aí durante o ano de 2024, os lançamentos do ano passado também, se você quiser assistir, pode vir aqui, então se inscreve no canal e faz uma maratona aí no nosso canal para você ver e conhecer muito mais outros notebooks da ASUS, tá bom? Te espero no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!